Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Então, estamos aqui, na nossa 18ª semana de atividades iniciais e hoje eu trago, então, mais um roteiro de estudo de biologia, certo? Então, esse roteiro tem que ser entregue, quem vai entregar na escola, entregar no dia 26, né, de agosto, tá? A organização é a mesma de todas as outras semanas. E nos conteúdos escolares, então, né, o que a gente vai ver nesse roteiro dessa semana? Então, no conteúdo a gente vai ver os impactos ambientais, né, que podem ser causados pelos seres humanos. Na verdade, impactos ambientais, eles são impactos, alterações no meio ambiente que são causadas por ações, por atividades dos seres humanos, certo? Então, aqui eu coloquei uma notícia, tá, de abril, que é relacionando o coronavírus, né, toda a situação que a gente está vivendo dessa pandemia, com a preservação do meio ambiente, ou seja, com os impactos ambientais, que é o nosso foco de estudo dessa semana. Tá? Então aqui traz uma notícia, nessa notícia ela traz qual seria a relação dos impactos ambientais, né, dos seres humanos na natureza, com a pandemia que a gente está vivendo, né? Ou com outras pandemias ou epidemias que podem surgir nos próximos anos. E aqui depois a prof traz, então, né, uma explicação um pouco mais detalhada assim, do que é, na verdade, o impacto ambiental. Né? Então a gente vê aqui que o impacto ambiental ele é a alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade humana. Tá? E por que então que as atividades humanas acabam causando esses impactos ambientais, né? Porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem na sociedade hoje em dia, ele explora demais os recursos naturais, né? Tanto que a gente já vê como recursos. Então a gente explora as florestas, explora o solo, explora a água, polui o ar, né? Então tudo isso acaba trazendo vários impactos ambientais. Né? A gente vê que esses recursos eles são, como está dizendo aqui, uma fonte inesgotável, ou seja, uma fonte de matéria-prima que não se acaba, tá? E a gente sabe que não é assim, né? O meio ambiente, a natureza, ela tem um limite. A gente não pode explorar ela de uma forma descontrolada que em determinado momento a gente vai acabar sem esses recursos que a gente está explorando, tá? E aqui, eu trouxe os principais impactos ambientais. Não quer dizer que são só esses, tá, pessoal? Tem vários outros impactos. Então, quais são os impactos, digamos assim, no momento, que são os piores ou os maiores, né? O desmatamento, que é a destruição de florestas, né? A derrubada de florestas, seja para a produção de alimentos, seja para a construção de moradias, né? Mas o desmatamento é de derrubar uma floresta que está em pé para dar um outro uso para aquele local. O tráfico de animais, né, que é levar animais que são de uma determinada região para outra região. Acredito que todos devem ter visto aquele menino em Brasília que foi picado por uma naja. Né? Aquele menino, ele fazia parte de um grupo de tráfico de animais. Então a naja, ela não é um animal que existe no Brasil e ela foi trazida do habitat dela, do local onde ela vive, para o Brasil, né? Então, qual o problema? É só ela picar pessoas? Não, o tráfico de animais, se aquele menino, a família dele ou ele, acabasse largando aquela naja no meio ambiente, ela ia trazer inúmeros problemas, né? Ela ia acabar se alimentando de animais que são nativos do Brasil, ela ia acabar competindo, né? Que a gente lembra que a gente viu lá nas relações desarmônicas, ela ia acabar competindo com outras serpentes que a gente tem aqui no Brasil, ela ia trazer problemas sim para a saúde pública, porque ela ia acabar picando outras pessoas. Então o tráfico de animais, fora que quando a gente tira um animal do seu habitat, a gente está modificando todo o habitat daquele animal, né? A gente está fazendo, se a gente começa a diminuir a quantidade de animais em um determinado local, toda a cadeia alimentar que existe naquele local, ela vai ser alterada. Então, isso também é uma consequência, um impacto ambiental do tráfico de animais. Não é só o impacto para onde o animal está indo, mas sim de onde ele saiu também, né? A contaminação do ar, da água e do solo. Várias atividades que a gente faz contaminam ar, água e solo, isso é muito sério. A alteração das características do solo, né? Não só a contaminação, muitas vezes fazer
tornar um solo que era muito fértil, que tinha muitas plantas, fazer com que esse solo se torne seco, se torne pobre, não seja mais fértil para o crescimento de plantas. Isso é um impacto ambiental também. As alterações climáticas, né? Alteração de quantidade de chuva em determinado local, alteração, isso a gente viu também ali no ciclo da água, né? Isso está muito relacionado também com os impactos ambientais e a redução da biodiversidade. O que é reduzir biodiversidade? Diminuir a variedade de animais, de plantas, até de fungos, bactérias que existem em determinados locais, certo? Aí, pessoal, uma coisa que é importante, que esses impactos ambientais, eles estão relacionados uns com os outros, certo? Quando eu estou, por exemplo, né? Quando eu estou desmatando uma região, eu estou, ao mesmo tempo, causando alteração climática naquela região e, ao mesmo tempo, eu estou também reduzindo a biodiversidade. Se eu diminuo a área que tem para... Primeiro, eu estou eliminando plantas, né? E segundo, que se eu diminuo a área que tem para os animais viverem, eu vou acabar diminuindo o número de animais e as espécies de animais que conseguem viver naquele local, certo? E é muito importante a gente relacionar todos esses impactos ambientais aqui, principalmente com a nossa saúde, que é o que está falando aqui nessa notícia que a Prof trouxe para vocês aqui no começo do roteiro, certo? Relacionando vários desses impactos de desmatamento, de tráfico de animais, com a pandemia que a gente está vivendo, certo? Aqui, então, tem vários sites e alguns vídeos legais para vocês assistirem. E na atividade, então, que eu trago para vocês, eu peço exatamente isso. Tá? Eu quero que vocês, utilizando os conhecimentos do meio ambiente que a gente vem construindo ao longo dessas semanas, né, e que vocês já têm também por leitura, por ver vídeos, por assistir na TV, né, a notícia que está no começo do roteiro e essas informações que estão aqui, né, falando o que é impacto ambiental, quais são os impactos ambientais. Eu quero que tu faça uma redação com no mínimo 10 linhas, trazendo essa relação entre impactos ambientais e saúde humana, certo? Então, mas o que vai ter que falar nessa redação? Pode falar sobre tipos de impactos ambientais, como que esses impactos ambientais vão afetar a saúde humana, né? Quando a gente fala em saúde humana, não é só relacionando com a pandemia que a gente está vivendo. Quando a gente fala em saúde humana, a gente fala em secas, né, diminuição de água, a gente fala em contaminação do ar, a gente fala em contaminação do solo. Então, eu quero que vocês tenham toda essa relação. E um ponto importante também, que eu trouxe aqui, nesse feedback, aqui, né, nesse retorno que eu estou dando para vocês dos outros roteiros que a gente trabalhou, é que o que a gente viu nos ciclos biogeoquímicos, a importância do ciclo da água, do ciclo do carbono, do oxigênio, também é muito importante para que vocês consigam associar os impactos ambientais com a saúde, né? Quando eu altero o ciclo da água, o que pode acontecer com o ambiente onde vivem seres humanos e outros tipos de seres vivos, certo? Então, aqui vocês leiam também com atenção que isso vai trazer mais ferramentas para que vocês consigam produzir a redação de vocês. E aqui nas contribuições, então eu trago, são 3 perguntas, né? Se esses roteiros estão te ajudando a ter novos conhecimentos, peço sugestões de outras atividades de biologia que possa ser aplicada, pode ser até alguma atividade prática que vocês encontrarem, que vocês acharem que dá para ser feito em biologia. E aqui qualquer dúvida que vocês tenham, seja sobre o roteiro, sobre roteiros anteriores ou sobre qualquer outro assunto de biologia que surja alguma dúvida ou alguma curiosidade que vocês queiram colocar aqui, tá certo? Então, lembrando, a atividade é fazer uma redação com no mínimo 10 linhas, tá? Lembrando que redação tem que ter título e sobre os impactos ambientais e a saúde humana, ok? Tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho incrível. Abração para todos!